Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Vamos agora para o nosso pré-prova de trigonometria, pessoal. O que a gente vai revisar aí rapidamente? Ângulos, conversão de ângulos, razões trigonométricas, Pitágoras, ângulos notáveis, triângulos especiais, relação fundamental da trigonometria, redução ao primeiro quadrante, operações com arcos, as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente, translações com seu período, eixos, sinais, lei dos senos e lei dos cossenos. Tranquilinho? Então vamos embora. Lembra, ângulos complementares somam 90 graus, suplementares somam 180 e replementares somam 360. Para tu passar de grau para radiano, tu multiplica por π sobre 180 e para tu passar de radiano para grau, tu troca o π por 180 graus. Lembra do soca à toa? Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Lembra que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se o ângulo beta é maior do que o ângulo alfa, então o lado C vai ser maior do que o lado B. Lembra o que é o seno, cosseno e a tangente? Tu tira do soca à toa. A tangente é o seno sobre o cosseno também. E lembra que a cossecante é o inverso do valor numérico do seno, a secante do cosseno e a cotangente da tangente. Elas não são as funções inversas. Elas são a inversa do valor numérico no ângulo alfa. O inverso da função seno é a função arco-seno, mas daí é história para um outro momento. Lembra, óbvio, de Pitágoras, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Vai cair em alguma questão da prova, tu vai ter que aplicar um Pitágoras. Ângulos notáveis é o 30, o 45 e o 60, mas eu adicionei o 0 e o 90 para a gente fazer a tabelinha aqui. Como que eu faço a tabelinha na hora da prova? Lembra dos ângulos? 0, 30, 45, 60 e 90. E lembra, seno, cosseno e tangente. Monta só a linha do seno. Faz o seguinte: 0, 1, 2, 3 e 4. Numerou de 0 a 4, extrai a raiz. Extrai a raiz, extrai a raiz, extrai a raiz. Extraiu a raiz, divide por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Bom, raiz de 0 é 0, por 2 é 0. Raiz de 1 é 1, por 2 é 1 meio. Raiz de 2 sobre 2 fica raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 fica raiz de 3 sobre 2. Raiz de 4 é 2, por 2 dá 1. Montou a linha do seno, o cosseno só inverte. O último vira primeiro, o penúltimo vira segundo, o do meio segue sendo do meio, o segundo vira penúltimo e o primeiro vira último. E a tangente tu divide. 0 por 1, 0. 1 meio por raiz de 3 sobre 2 dá 1 sobre raiz de 3. E racionalizando, dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 por 1 meio dá raiz de 3 e divisão por 0 não existe. Então é assim que tu vai montar a tua tabelinha se tu não lembrar na hora da prova. Numera de 0 a 4, extrai raiz, divide por 2. Lembra os triângulos especiais? Triângulo 30, 60 marca o oposto ao ângulo de 30, a hipotenusa é sempre o dobro dele e o adjacente é sempre o oposto, acompanhado da raiz de 3. Triângulo 45, 45, os dois lados são iguais e a hipotenusa é como se fosse a diagonal de um quadrado de lado x. Portanto, a hipotenusa é x raiz de 2. E lembra, óbvio, do triângulo 3, 4, 5. Eu botei 3K, 4K, 5K, porque é o triângulo pitagórico e os seus múltiplos. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 0, 6, 0, 8, 1, sei lá, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Qualquer que seja a constante aqui, vai manter a proporção. Ele vem do 3, 4, 5. E o 3, 4, 5, tu já sabe que ele é gostosinho, porque tu não precisa fazer conta. Né? E esse triângulo 30, 60, peguei um triângulo equilátero. Puta, não lembro da fórmula da altura dele. Sabe que aqui é L, aqui é L. Traça a altura. A altura bate no ponto médio da base. L sobre 2, L sobre 2. Ângulo interno, 60. Altura, forma 90 graus. Aqui tem que ser 30. 30. Marcou o oposto. Quem que é o oposto? L sobre 2. Quem que vai ser o adjacente? O adjacente vai ser o oposto, acompanhado da raiz de 3. Portanto, a altura de um triângulo equilátero pode lembrar pelo triângulo 30, 60, lá do raiz de 3 sobre 2.
Tranquilinho? Lembra a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essas outras duas vêm da primeira. Repara, se tu pegar a primeira e dividir todo mundo por seno ao quadrado de x, seno ao quadrado por seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado por seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. E 1 dividido por seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. Agora, se tu pegar a primeira equação e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, aí tu obtém o quê? Seno quadrado por cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, 1. E 1 por cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Então, tem que decorar, decora a primeira. As outras duas decorrem da primeira. Lembra a redução ao primeiro quadrante? Um arco no segundo quadrante, quanto que falta para 180. No terceiro quadrante, quanto que passou de 180. No quarto quadrante, quanto que falta para 360. Lembra ainda as operações com arcos? Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras, onde o canto sabe A. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Se aqui é mais ou menos, aqui vai ser mais ou menos. Mantém o sinal. Portanto, o seno de 2A é 2 seno A cosseno A. O cosseno inverte. Se aqui é mais, aqui fica menos. Se aqui é menos, aqui fica mais. Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, sem saber. Portanto, o cosseno de 2A é cosseno quadrado de A menos seno quadrado de A. E a tangente de A mais B, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B, tem gente nos dois banheiros. Repara, a tangente não é o seno sobre o cosseno? Tangente não é o seno sobre o cosseno? Então pronto. Repara, o seno tu mantém o sinal, não é? Então a tangente, se é mais, tu vai manter o sinal no numerador, porque o numerador tu associa com o seno. Então se é mais, fica mais, se é menos, fica menos. Ela é dividida pelo cosseno, só que o cosseno tu troca. Se é mais, fica menos, se é menos, fica mais. Portanto, se é tangente de A mais B, no numerador fica mais e no denominador fica menos, porque tu pode associar com cosseno. Se é menos, aí aqui vai ficar mais. E por isso a tangente de 2A é 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Lembra a função seno? Domínio real, imagem de menos 1 a 1, período 2π. Cosseno, mesma coisa, domínio real, só muda o gráfico, óbvio, imagem de menos 1 a 1, período 2π. Tangente, a imagem é real, o período é π, e ela não está definida para valores de x, tais que x é π meios mais kπ com k inteiro. Bom, as translações, pessoal, que eu posso fazer, comentei lá no pré-prova de funções. O A é referente por uma translação vertical, maravilha. O A é vertical. O B, ele vai mudar, ele vai comprimir ou alongar a minha função verticalmente, ou seja, ele é responsável, aqui no caso do seno e do cosseno, por mudar a minha amplitude. Maravilha. O meu C que está multiplicando, ele seria a componente que mexeria lá nas funções numa compressão ou alongamento horizontal. Aqui no caso ele vai estar relacionado com o período da minha função. E para finalizar o D é responsável por uma translação horizontal. Maravilha? As mesmas translações que eu apliquei nas funções, eu posso aplicar aqui. Claro, são funções trigonométricas. Se são funções trigonométricas, são funções. Então, repara, o período para seno e cosseno é 2π pelo módulo de C, e o período para tangente é π sobre o módulo de C. Então, cuida. Se tu pegou e multiplicou por 2, é como se a tua função seno oscilasse 2 vezes mais rápido. Por isso que o período dela vai ser π, e não 2π, porque ela vai ficar 2 vezes mais rápido. Se tu multiplicar o x por 1 meio, então 2π dividido por 1 meio é 4π. Tu deixou o teu oscilador mais lento. Se tu fazia em 2π, agora tu só faz em 4π. Por isso que tu alonga a tua função. Maravilha? E multiplicando por 2, por exemplo, tu ia comprimir ela. O que tu fazia em 2π, agora está mais rápido. Agora tu faz em π. Olha que bonito como tudo começa a fazer sentido.
Lembra dos eixos. Bah, nunca sei se o eixo que está em pé é o seno, o cosseno. Cara, lembra, quem está sem sono, tá de pé. Sem sono, seno, tá de pé. E quem está cossono, cosseno. Quem está cossono, tá deitado. Quem está sem sono, tá de pé. Quem está cossono, tá deitado. Para tu saber os sinais do seno, que seria a mesma coisa que a cossecante, o cosseno, mesmo sinal da secante, e a tangente, mesmo sinal da cotangente, porque são apenas valores inversos e não opostos, tu vai lembrar da frase, me promete. Lembra da frase na ordem dos quadrantes. Use sempre a tua cabeça. Use sempre a tua cabeça. U é universal. Todas as funções trigonométricas são positivas no primeiro quadrante. Tá? E eu não estou falando que elas são crescentes, eu estou falando que elas são positivas. Por exemplo, o cosseno ele vai ser decrescente, mas enfim. S de quê? Ah, S de tangente. Não, né, animal? S de seno. Então o seno é positivo no primeiro e no segundo. T de tangente. Então a tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Para finalizar, o C de cosseno. Então o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Se eu já sei onde eles são positivos, aonde eu não marquei é o quê? Onde eles são negativos. Então tá aí os sinais. Use sempre a tua cabeça. Para finalizar, pessoal, lembra a lei dos senos e lei dos cossenos. Quando que eu aplico a lei dos senos? Quando eu tenho mais ângulos do que lados. Quando que eu aplico a lei dos cossenos? Quando eu tenho mais lados do que ângulos. E lembra que para iniciar a lei dos cossenos, eu sempre inicio por um Pitágoras, seguido de uma parcela chamada parcela de correção, tá? Porque repara, eu quero descobrir quanto que vale o A. Então o A quadrado vai ser o B quadrado mais o C quadrado, menos 2 vezes o produto BC vezes o cosseno do alfa. Repara que se esse ângulo alfa é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Tudo isso some e eu fico apenas com Pitágoras. Por isso que essa parcela em vermelha é chamada de parcela de correção. Então não esquece, lei dos senos, o A sobre o seno do ângulo oposto a A é igual a B sobre o seno do ângulo oposto a B, que é igual a C sobre o seno do ângulo oposto a C. Se o meu triângulo está inscrito numa circunferência, eu ainda posso dizer que tudo isso é igual ao dobro do raio. Então eu vou usar o seno quando eu tenho mais ângulo do que lado, e eu vou usar o cosseno quando eu tenho mais lado do que ângulo. Desculpa se ficou um pouco corrido, mas era muita coisa para a gente revisar e eu quero apenas te dar ali aquela dica certeira que vai cair. Tranquilinho, pessoal? Vou deixar o botão para tu te inscrever, o botão para tu ver o resto da playlist, dos vídeos. Uma excelente prova para ti e um grande beijo no teu coração.